Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Daniel. Capítulo 6. Versículos 24 e 25. Daniel 6, 24 e 25 diz assim a palavra do Senhor. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas esposas. E os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Amém? Nós estamos falando aqui de uma passagem muito conhecida. Passagem essa onde Daniel é lançado na cova dos leões. A Bíblia vai dizer que sobre ele existia um espírito excelente. E o espírito excelente que estava na vida de Daniel não permitia que Daniel ficasse no mesmo lugar. Daniel se destacava porque tudo que fazia com excelência. Desde quando foi tomado da sua terra natal, foi escolhido dentre muitos jovens para ser levado até a Babilônia. Para ter sido escolhido era porque ele era um homem inteligente, era um homem que tinha boa aparência, era um homem vistoso. Ou seja, desde novo, desde jovem, ele fazia com excelência e foi escolhido por fazer com excelência. E foi levado para um lugar distante de sua terra natal, vivendo com pessoas que não eram da sua família, tendo que experimentar de uma cultura diferente da dele, costumes diferentes dos dele. E mesmo assim a Bíblia diz que ele rejeitou os manjares do rei. Ele não se contaminou, ele até estava na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. E eu já quero declarar sobre a sua vida através dessa palavra, que o ambiente no qual você está inserido não lhe define. Não é o ambiente quem vai mudar você, é você quem vai transformar o ambiente. Não importa se o ambiente é favorável, não importa se no ambiente tem pessoas que te amam, que te gostam, que te aplaudem. Não importa se você foi injustiçado, caluniado ou se está sendo perseguido. Deus manda lhe dizer, é nesse ambiente, porque não é o ambiente que define você, é nesse ambiente que você vai crescer, que você vai prosperar. É nesse ambiente que Deus vai lhe honrar. É nesse ambiente que Deus fará o teu Deus conhecido. Ele foi levado para a Babilônia no capítulo 1. E a Bíblia vai dizer que muitos anos se passam. No capítulo 5, um rei pergunta, tem ele diante dele e pergunta, tu és ainda o mesmo Daniel? E ele percebe que a mesma excelência do jovem de 17 anos é a mesma de um senhor já de idade de mais de 80 anos, porque no capítulo 5 Daniel já tinha mais de 80 anos, mas a excelência em tudo que fazia permanecia a mesma. A devoção a Deus permanecia a mesma, a excelência permanecia a mesma. E às vezes a gente precisa entender que todas as vezes que a gente for fazer com excelência, a gente vai ter aplausos, sim, mas também vai arrecadar muitos perseguidores, pessoas que não vão se agradar de nós justamente por estarmos fazendo com excelência, porque quem faz com excelência se destaca, porque quem faz com excelência, uma hora Deus faz as pessoas verem e promover essa pessoa. Já quero declarar sobre a sua vida também, não abra mão da excelência, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus, porque tem gente que chegou aqui nessa tarde de domingo que Deus está dizendo, você está sendo observado já há muito tempo e a tua excelência
está trazendo uma promoção. Tem gente que vai ser promovido aqui nesse lugar. Tem gente que não vai ficar onde está. Tem gente que vai ter a renda multiplicada, porque alguém está observando e está dizendo: esse faz diferente dos iguais, esse faz diferente dos demais. Manda chamar esse, porque esse é diferente. Às vezes a gente nem percebe, mas sempre vão estar nos observando. Sempre vai ter alguém nos observando. E outra, quem não faz com excelência quer parar quem está fazendo com excelência. É gente que só cumpre um horário marcado, quando dá o horário vai embora. E vê gente que fica além do expediente e olha para fulano e diz: ei, precisa não, mulher, fazer isso, o teu horário já acabou, já deu a hora de ir embora. Nem faz com excelência e nem quer que o outro faça com excelência. Mas Deus está dizendo aqui para alguém: dê o seu melhor, faça o seu melhor. Se for preciso passar do horário, passe do horário, porque tem alguém te observando. E a tua excelência vai te levar, vai te projetar para lugares que você nunca imaginou chegar. A sua excelência vai lhe levar a patamares que você nunca imaginou alcançar. E no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que aquele moço de 17 anos, que agora já está perto dos seus 90 anos, não tem mais o mesmo vigor. Já enfrentou muitas coisas, muitas perseguições, muitas afrontas, mas permanece o mesmo. Permanece com a mesma excelência. Aquele que já passou por muitas coisas continua orando 3 vezes ao dia. Aquele que já foi perseguido, aquele que já foi questionado, aquele que a unção já foi colocada em xeque, continua orando 3 vezes ao dia e não abre mão disso. A gente precisa entender uma coisa: Daniel não orava 3 vezes ao dia porque ele queria uma porta aberta, porque aqui ele já estava em destaque. O rei já tinha olhado para ele e já tinha dito: eu vou colocar para reinar sobre os sátrapas. Eram 120, dos 123 se destacavam e governavam, e dos 3, Daniel foi escolhido para ser o superior de todos. Então ele não estava orando porque ele precisava de uma porta aberta, ele não estava orando porque ele precisava de uma provisão, ele não estava orando porque ele precisava de uma providência. Ele estava orando porque ele, quando ia buscar, ele não buscava as coisas do Deus, ele buscava o Deus das coisas. E Deus está falando para alguém aqui: você tem que vir para essa igreja, não é para pedir porta aberta, você tem que vir por amor a Deus, para adorar a Deus, e a porta aberta vai se abrir automaticamente. É sobre a intenção do coração. Tem gente que só vem porque está precisando de alguma coisa e vem pedir, depois que recebe vai embora e não volta mais. Mas Daniel aqui não estava precisando receber. Ele já tinha chegado no maior patamar que ele poderia alcançar. Mas mesmo assim ele orava 3 vezes ao dia, porque ele descia para buscar a Deus, ele descia por amor a Deus, ele descia para servir a Deus, ele descia para glorificar ao nome de Deus. Porque quem busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Quem busca primeiro o reino de Deus, as portas se abrem. Quem busca primeiro o reino de Deus, a família é restaurada. Quem busca primeiro o reino de Deus é justificado e a causa é dada como favorável na justiça. Quem busca primeiro o reino de Deus, recebe de Deus as coisas de Deus. E a Bíblia vai dizer que começaram a perseguir e disseram: já que a gente buscou ocasião contra ele e não encontramos, então vamos tocar naquilo que a gente sabe que ele faz toda hora, ele faz direto, ele faz 3 vezes ao dia. Se tocaram nisso é porque sabiam da constância de Daniel ao orar,
Sabiam que Daniel não só orava na segunda e depois, sabe lá Deus quando era que orava de novo. Sabia que Daniel não só vinha para a igreja em tempo de campanha, não, ele via em tempo de campanha e em dia de cultos normais também. Sabia que Daniel não só vinha para a igreja quando tinha cantor de fora ou pregador de fora. Ele vinha com o pastor da igreja, sem cantor de fora, sem pregador de fora. Era constância. E tem alguém aqui que diz: meu Deus, eu já fiz de tudo, eu orei, eu jejuei, mas está uma frieza espiritual que eu não entendo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que toda a armadilha que Satanás havia preparado para colocar frieza espiritual em você, toda a falta de constância para começar e não terminar, está caindo por terra hoje, porque tem plano de Satanás sendo desfeito, tem plano de Satanás sendo acabado. Hoje Deus está te dando constância. Hoje Deus está te dando constância, porque você vai começar, você vai terminar. Vai orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Vai ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Vai adorar a Deus de domingo a domingo. Vai servir a Deus de domingo a domingo. Vai receber de Deus de domingo a domingo. Constância. Tem gente aqui que está pedindo isso a Deus. Não sei porquê. Eu começo e não consigo terminar. Não sei porquê eu estava tão animado e agora desanimei. Se prepare para um renovo, um ânimo lhe alcançar de uma maneira que até mesmo você vai se espantar. E ele orou. E sabiam que ele ia continuar orando mesmo se tivesse um decreto. E por conta do decreto que quem orasse a um Deus que não fosse o Deus de Dário, teria que ser lançado numa cova de leões. E assim aconteceu. Daniel foi lançado na cova. Os leões estavam famintos. E a gente precisa entender uma coisa: que não foi preciso demônio nenhum tocar nos leões para os leões tentarem atacar Daniel. Porque é do instinto do leão atacar, principalmente se ele estiver com fome. E a Bíblia diz que um anjo foi enviado para dentro da cova e o anjo fechou a boca do leão. Só que, se a gente for estudar como é que o leão, ele mata a sua presa, ele pega a sua presa, não é abocanhando a presa, é dando uma patada na presa. E a presa, às vezes, somente da patada que leva do leão, que é tão forte, ela já morre antes mesmo da presa ir até a boca. Mas como, Stephanie? O anjo segurou a boca e a presa, as patas ficaram livres. E como é que Daniel ficou ileso disso? A Bíblia diz que aquele que consegue segurar a sua língua consegue dominar o seu resto do corpo todo. Aquele que domina a sua língua, domina o resto do corpo todo. Se aquele que teve domínio para fechar a boca do leão, ele também tinha domínio sobre o resto do corpo do leão. Tem alguém aqui dizendo: Senhor, mas está solto, Senhor, mas está livre, Senhor, mas não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. E Deus manda ali dizer: eu tenho domínio sobre a boca, eu tenho domínio sobre a língua, eu tenho domínio sobre o corpo, está sobre o meu domínio. E tu não morre, o leão não te toca, porque você tem dono. Tem um anjo te guardando, tem um anjo que domina a língua de alguém, as mãos de alguém, as atitudes de alguém, o corpo de alguém. Tudo está sobre o domínio de Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei vai lá na boca da cova que estava tampada com uma pedra. E ele pergunta a Daniel: será que o Deus a quem você constantemente ora pode lhe livrar dessa situação? E daquela cova a gente se imagina que Daniel jamais sairia vivo dela. E que jamais ia ter força sequer para falar, para responder, sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer que ele não somente responde, ele não somente fala, como ele é tirado daquela cova. E todos aqueles que desejaram que ele estivesse ali, que colocaram ele ali,
foram colocados no lugar dele. E antes mesmo de tocar no fundo da cova, os inimigos que colocaram Daniel lá dentro, os invejosos que colocaram Daniel lá dentro, tiveram todos os ossos quebrados antes mesmo de chegar ao fim da cova. E depois disso, o rei fez um decreto que dizia: todos devem adorar ao Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o único Deus imutável. Eu quero declarar sobre a sua vida: nem era para você estar aqui. Você mesmo não entende como você sobreviveu a esta cova. Você mesmo não entende como é que você fala ainda, como é que você glorifica ainda. Mas Deus manda te dizer: alguém para falar de Deus vai ter que falar o teu nome. Alguém para falar de Deus vai ter que citar o nome dele. Vai dizer: eu quero conhecer o Deus do Nilcinho. Eu quero conhecer o Deus da Camila. Eu quero conhecer o Deus do Daniel. Eu quero conhecer o Deus da Maria. Eu quero conhecer o Deus do João. Através do teu testemunho, através da tua vida, muitas vidas se renderão. E quem olhar para você vai dizer: eu quero servir ao Deus dele. Eu quero conhecer quem é o Deus dela. Você crê que através de você a sua casa vai servir a Deus? Tem gente que vai temer, vai tremer e vai dizer: é imutável o Deus dele. É imutável, o Deus dele é soberano. Eu quero esse Deus. Declare hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A cova não me matou, mas me fortaleceu. Eu vou sair dessa ileso, cantando vitória, sendo justificado. E de quebra ainda vai ter salvação. E de quebra ainda vai ter conversão. Glorifique ao nome do Senhor Jesus. Glória!